Salve galera, sejam bem-vindos aí ao nosso bate-papo. Hoje eu estou aqui com um cara que é considerado um dos maiores armadores do estado, para muitos o maior, Douglas. Valeu, cara. Seja bem-vindo aí. Então, pessoal, eu separei dois lances assim da carreira de Douglas, um logo no início de 2010, quando ele foi MVP pelo Aracaju Porto do Novo Basquete Sergipe, e atualmente, 13 anos depois, MVP das finais em Alagoas na categoria 35+. Roda aí. O time do interior aproveitou o fator casa para pressionar o adversário. No início até que deu certo, até a dupla Igor e Douglas aparecer no jogo e comandar uma virada espetacular. 19 pontos do Igor, 22 do Douglas, o cestinha da partida e considerado o craque da competição. Só comemorar, 75-54 para o Aracaju Porto e festa na quadra. O troféu de campeão chamado Globo Esporte foi entregue por nossa equipe ao capitão do time, Aracaju Porto, primeiro campeão do Novo Basquete Sergipe. Douglas, como é que você enxerga esses dois momentos aí? O MVP lá embaixo, começando a jogar, e agora no 35+. Então, cara, no início, eu estava chegando no campeonato adulto, aquela empolgação toda, né? Já tinha sido também MVP antes, já no juvenil, mas quando você chega no adulto, já é uma coisa mais forte e acaba que você vai se empolgando mais. E hoje em dia, com o amadurecimento que eu tenho, eu enxergo que a questão de você ser MVP não é só aquela coisa de ser o melhor, né? E é só uma consequência de um trabalho bem feito, né? De um treinamento e tudo, e junto com a equipe, né? E você ser MVP no meio da equipe que eu estava e contra também atletas que eu já jogava lá em Alagoas, acaba tendo aquele sentimento de que ainda estou funcionando, né? Então foi o sentimento que eu tive naquele momento ali, entendeu? Tem uma coisa que eu acho muito legal, por isso que eu não acredito muito, quer dizer, só vendo agora que eu acredito que você é tímido, mas uma coisa que eu sempre falo muito isso com os caras, a sua liderança em quadra. Olha, tem uma cena, vou deixar isso registrado, que eu achei assim, acho que foi a disputa de terceiro lugar, que você deu uma chamada em Anderson Preto, Anderson Preto, olhou para você e não disse nada. Eu acho que isso é o respeito com um cara que é líder. E é uma coisa que muita gente fala de você, rapaz. Douglas, além da inteligência jogando, é um cara que é super líder dentro de quadro. A galera me confunde muito, aquele Douglas da arquibancada, aquele Douglas do Baba que vive resenhando. Me confunde muito com o Douglas de time. Eu lidero a equipe há mais de 15 anos e é um trabalho que eu levo bastante a sério. Eu falo para todo mundo que quando estiver em quadra, você não está vendo aquele carinha que está ali na arquibancada e nem nos babos. Eu não sou aquele amigo Douglas. Eu sou o líder da equipe que eu não escolhi ser. Eu costumo dizer que existe o capitão em quadra e existe o líder de equipe. Eu, graças a Deus, e não é graças a Deus não, acho que eu consegui ser os dois escolhido por eles. Então hoje, quando eu levanto a voz, e depois eu até converso com eles depois, porque eu também não acho muito certo, mas no momento de calor, de quadra, sim, né? Claro. Mas quando eu levanto a voz para falar com qualquer um, eles sabem que eu estou ali puxando para tentar buscar o melhor dele. E nesse momento aí que aconteceu foi que a gente estava treinando essa jogada e a gente focou muito nesse tipo de lance. E Anderson acabou travando ali, e ele tinha que entrar. Eu tive que arremessar, convertir a cesta, mas era para ele fazer a cesta, não eu. Então hoje, com a função que eu tenho hoje dentro de quadra, eu tenho que focar na produção da minha equipe, né? Então quando o atleta não faz aquilo que a gente treinou bastante, acaba quebrando, né, a jogada, e para mim não funciona, né? Mas isso é legal, porque eu digo sempre, que eu falo lá, principalmente para os alunos, que o basquete para mim é um exercício de humildade.
Eu tenho 40 anos, mas quando eu estou treinando, eu sou um atleta como qualquer outro e sou o atleta talvez o mais lento para pegar as coisas. Então, que está ali na frente tem essa responsabilidade de guiar e eu tenho que ouvir, né? Deixar um pouco a questão do ego. Tem que puxar e eu acho que toda equipe precisa ter um desse. Então, qualquer equipe que não tiver esse atleta que puxe de todo mundo não vai produzir, entendeu? O técnico não tem essa condição de entrar em quadra e falar lá e fazer, às vezes você precisa orientar, às vezes você precisa até chegar perto do atleta e dar um empurrão para ele ir, entendeu? Então necessita desse atleta assim, mas é algo que a equipe precisa escolher, não precisa, não dá para forçar ser qualquer um. Não. Então, Douglas, como é que você, ou quando você conheceu o basquete? Como é que você entrou assim no basquete? Porque geralmente a galera joga futebol, né? Como eu também, comecei jogando futsal, fui para natação e por uma aula do colégio, né, que na minha época no colégio lá era obrigatório você passar por todos os esportes, e eu acabei tendo uma aula experimental de basquete, né? Foi daí que eu conheci Tadeu, e aí eu fiz uma aula somente, mas assim, não liguei muito pro basquete. E por alguns motivos familiares eu acabei saindo desse colégio, que era o Pio Décimo, e fui para o Costa Silva. E foi lá onde eu comecei a jogar basquete. E inicialmente também foi por conta de uma aula de educação física. E eu estava no meio da quadra ali, e de bobeira, porque eu não queria jogar, não estava querendo suar. E uns garotos do grupo de basquete me chamou pra gente jogar um jogo que chamava 21, que era batendo lance livre. E eu não sabia jogar, né? E teve era 2 atletas que jogavam basquete, que eram os melhores, e um deles estava apostando com o outro, que foi até engraçado isso, né? E ele falou assim, olha, eu vou chamar qualquer um aqui para ganhar de você, qualquer pessoa que não sabe jogar basquete, né? Então foi apontado lá pro cara que estava de bobeira, que era eu, né? E daí ele me chamou, e nessa que a gente acabou ganhando, né? Esse carinha estava perturbando com o outro lá, e aí sobrou para mim, porque eu comecei a rir na resenha, e ele veio para cima de mim apontando que você nunca ia jogar basquete na vida, que a gente só ganhou por sorte. E o Douglas ousado como sempre, né? Falar, não vou conseguir jogar. Aí nasceu o Douglas no basquete sergipano. O culpado foi ele. Todo mundo que tem raiva de mim, culpa ele. Foi ele que, você não consegue, né? Então... Você tá vendo aí, ó? Aí, ó. Você que tem raiva de Douglas. É o problema. Vou dar o nome depois do culpado. O problema que ele empurrou pra todo mundo aí. Isso. Então, Douglas, nessa época aí que você começou a jogar aí, eu gostaria de saber, assim, ídolos. Primeiro, ídolos internacionais, nacionais, que inspiraram você no basquete e colegas, assim, que foram importantes para a sua formação enquanto jogador. Então, cara, no início, Michael Jordan sempre foi o rei, né? Todo mundo realmente sempre admirou, porque ele fazia coisas que ninguém fazia. Mas na minha época, quando eu iniciei, Michael Jordan já estava parando e estava surgindo um cara chamado Allen Iverson. E esse cara foi o cara que encheu meus olhos, né? Ele fazia meus olhos brilhar quando ele fazia os lances dele, né? Os crossovers. Né? Então, aquilo ali fazia sentido para mim. Aquilo ali fazia com que eu pensasse, pô, isso funciona no meu jeito de jogar. E daí eu comecei a imitar, né? Comecei a pegar lances dele e comecei a fazer. Então ele era o espelho para mim. Agora a galera aqui, né, que realmente que foi referência para mim também, iniciou com o Sérgio, que foi o cara que eu não tinha muita habilidade. Então era o cara que eu ia para a quadra e ele falava, faz dessa forma aqui, que desse jeito é melhor. Então ele foi o que me deu o pontapé inicial. E Sérgio era o cara que fazia muita coisa assim que hoje eu não vejo ninguém fazendo. Era coisas assim mentirosas mesmo. Ninguém viu o Sérgio jogando, ou da galera atual hoje. Sim. Ele parou um tempo e voltou, não joga o que ele jogava. E daí foi passando, né? Acabei conhecendo o Jonathan também, quando eu mudei de colégio. Esse hoje também falecido, era um cara que tinha uma velocidade enorme. Então, aquilo também fez com que eu pensasse, pô, isso aqui é legal, encaixar no meu jogo. Então, todo mundo que eu admirei foi aqueles que tinha algo a oferecer que eu conseguisse colocar, que eu pensasse assim, pô, eu consigo fazer isso. Então, Jonathan era um cara que tinha uma velocidade enorme.
Eu entrei no atletismo só para treinar, para aprender a correr, para aumentar a velocidade, entendeu? E hoje eu tenho isso como uma ferramenta e um recurso para mim. E depois, quando eu comecei a conhecer a galera adulta, foi quando eu conheci o clube, nosso clube, que é o de Sandro, que tinha um trio lá, cara, que era Juliano, Veu e Pé de Pão. Esse Pé de Pão também hoje é falecido. Mas eram 3 caras que me ensinou que basquete não era só força. Você tem que ser inteligente também. Você tinha que saber ter os seus recursos e aprender a utilizar ele da melhor forma. Que aí você acabava economizando muita coisa, né? E jogar com inteligência, acho que melhor do que Juliano, Veu e esse Pé de Pão, acho que aqui no estado não teve ninguém. Então esses caras foram a referência para mim quando eu comecei a jogar basquete. Cara. Eles que hoje eu sou um pedacinho de cada um deles, que eu juntei tudo e hoje eu consegui formar o meu basquete vendo eles jogarem. Massa, cara. Então, Douglas, quais foram os times assim que você jogou e o que foi mais marcante na sua carreira como jogador de basquete? Então, eu só joguei na equipes aqui do Nordeste, nunca tive oportunidade, eu tive, na verdade, né? Eu nunca fui jogar no Sul, né? Mas já tive convite, sim, e por algumas situações de familiares aí acabei não indo. Mas já joguei na equipe da Bahia, de Alagoinhas, já joguei pelo CSA, em Alagoas, e Fit Camp de Pernambuco. E os daqui, a gente já joguei por várias equipes, né? Se for falar em questão de nomes, porque aí a gente mudava o nome da equipe de acordo com a instituição que vinha ajudar, a apoiar a gente. Então a gente acabava mudando para fazer uma propaganda. Mas a base sempre foi a mesma, né? Como teve exemplos de Caiana, Aracaju Porto, Sergipense, e entre outras equipes. Assim, o que é que marcou assim na sua vida nesse período aí todo? Cara, o que marcou para mim nessa vida do basquete, assim, que proporcionou algo que eram coisas que eu queria realmente assistir, era um jogo profissional, né? Quando fui para o jogo nacional, né, o JUBES, eu acabei tendo a condição de assistir um jogo profissional, que eu nunca tinha assistido. Bacana. E por incrível que pareça, a gente jogou contra a equipe de São Paulo e eu acho que foi uma das coisas que realmente eu nunca vou esquecer, que do nada, no meio do jogo, começou um tumulto e quando eu parei para pensar, para olhar assim, era Leandrinho chegando, que eram os amigos dele que estavam jogando com a gente lá, e ele, na época, ele já estava na NBA, e ele chegou lá, porque ele ia jogar à noite, né, que era Brasil e Nova Zelândia, que era o jogo que eu ia assistir. E ele chegou lá para cumprimentar a galera, né, que ele jogava. E isso foi uma parada que ficou assim, marcada, né? Porque você vê um atleta que eu sempre também admirei, né, Andrew jogando, e o cara chegar ali, sentar na arquibancada para assistir o meu jogo, não vou dizer que ele estava assistindo eu jogando, né? Ele estava assistindo os colegas deles, mas ele estava assistindo o meu jogo, cara. Então você imagina Leandrinho sentado assistindo o meu jogo. Então isso foi uma coisa que eu posso dizer que é algo que marcou, de feliz, né? Que marcou no basquete pra mim, foi isso. Massa. Mas eu não fui pro Sul, velho, porque meu pai, eu recebi os convites, graças a Deus, cara, que todos os convites que eu tive de ir pro Sul, eu nunca tava sozinho. Tipo assim, eu tava num local e chegou um cara aí, cara, tem um clube aí, quer jogar comigo não? Entendeu? Graças a Deus sempre tava a galera junto, professores, tá ligado? Ainda bem, porque muita gente fala assim, você foi Sul, você já foi chamado, e por que não foi, né? Tem isso. Ainda né? bem que muita gente viu, mas você já recebeu uns 3 convites para ir para São Paulo já, né? Mas enfim, é só comentar, deixa quieto. E aí, Douglas, como é que você enxerga sua geração e a geração atual? Fala especificamente do basquete sergipano. Então, a geração antiga, eu acredito que era uma galera mais centrada. Eu acho que mais esforçada também. Então, como a gente não tinha muito recurso, os recursos que hoje em dia tem, que o basquete mudou muito, entendeu? De como você joga. Então, antigamente a gente não tinha muito recurso de ataque. A defesa também mudou, então tá mais difícil você passar. Então, a gente se preparava mais na base, entendeu? No básico. Então, a gente tinha aquele fundamentozinho base mais perfeito. Então, você tinha que se esforçar muito para ser muito, como é que é a palavra assim, para você ser bom, pelo menos naquele básico,
No fundamento no básico. fundamento né? básico. E hoje, com essas inúmeras recursos que tá aparecendo, eu acredito que a galera acaba aqui pulando processos. Né? Então é muito fácil você chegar hoje em dia na quadra e você ver um garoto porque pensa que é esticadinho, eu sou um pouquinho alto, então não vou aprender bandeja e vou enterrar. Entendeu? Então é muito fácil você chegar a ver um garoto hoje, eu falo muitos, muitos mesmo, e você vê um garoto na quadra e só porque vê Curry chutando, então vou chutar também. Mas se você pedir para ele fazer um arremesso de tabela, aquele fundamentozinho básico que você tem que iniciar, ele não vai conseguir fazer. Entendeu? Então isso para mim é preocupante. Eu acredito que se você pegar uma equipe, vamos lá, de base de 17 anos, da equipe da minha geração e colocar contra uma seleção de hoje, eu tenho certeza que a seleção de hoje perde fácil, porque a gente tinha a nossa base perfeita. Não vou dizer perfeita, mas a gente era esforçado e a gente sabia fazer a base, entendeu? Então, hoje em dia, com todos esses recursos que eles veem, eu acho que eles não sabem escolher, eles não sabem pensar, eu vou começar a fazer isso aqui, ponto a ponto, até eu chegar ao ponto de eu conseguir enterrar, porque hoje em dia um atleta ele não entende que não é porque você tem 2 metros que você vai conseguir enterrar, porque você precisa ter um fundamento para você fazer isso. E eu tenho certeza que eles não sabem que precisa de um fundamento para aprender a enterrar, entendeu? Como entre outras coisas lá no basquete que precisa. Então, para mim hoje em dia tá preocupante, mas acredito muito no potencial deles. Eu enxergo que hoje eles conseguem mudar o nome do basquete sergipano, mas a cabeça deles está um pouquinho, acho que fora do foco. Eu acho que a palavra seria essa. Eu acho que é um problema de geração, sabe? Eu acho que é em tudo. Assim, é uma geração que tem uma facilidade para tudo tá no celular, mas você não sabe escolher. Exatamente. Você não sabe usar. Eu falo pra meninada, cara, vocês tem uma geração que tem tudo tá aí no YouTube. Exato. Eu não sei se isso é problema de orientação, eu não sei, ou se simplesmente é paciência para aprender os processos da vida, né? Porque você precisa ir passo a passo até você chegar ao topo, né? E eu acho que a galera já quer pular para o topo logo de início, então é complicado. Às vezes o cara não sabe nem bater uma bola direito, mas já quer chutar muito de longe, já quer fazer. Às vezes eu falo lá com o moleque lá que tá do bairro, eu digo, pai, faz feijão com arroz, faz uma bandeja. Aí você tendo uma oportunidade que eu não tive de treinar. Eu vim treinar, tô treinando agora basquete nesse sentido mais amplo, assim, agora com bira. Mas sempre fui babeiro e continuo. O meu negócio é baba, né? Acho que eu sou pra baba, a gente dá pra brincar ainda. Mas eu inicia, acho que muita gente aqui em Sergipe começou só no baba e hoje está melhor do que muita gente que treinava basquete de início. Por quê? Porque eu não sei se pegou a pessoa que orientou corretamente. Sim. Ou se ele já tinha a cabeça já pronta para o foco certo. E tem muita gente que eu conheço que já jogava basquete muito antes de começar, que até hoje não sabe fundamento, entendeu? Eu também não sei se é porque eu não gosto de treinar, ou se é realmente falta de orientação, né? Eu acho que às vezes treinar às vezes é chato. Correndo de um lado para o outro, faz isso, eu digo, meu Deus, eu não tenho mais idade para isso, são 40 anos, bora fulano, bora, mas ao mesmo tempo, cara, eu acho que você chega, quando você vê a sua evolução, e eu acho bacana é quando alguém de fora, cara, você tá conseguindo fazer uma bandeja com a mão esquerda. Tá melhorando, né? Tá melhorando, tá começando a correr. Né? E você, assim, quando eu vejo os caras que são melhores, assim, aí eu percebo, digo, caramba, realmente os caras são muito diferentes de mim. Porque você vê, quando você assiste o campeonato, você vai vendo o jogo, você diz, pô, realmente fulano é bom mesmo. E é engraçado, Ricardo, que assim, quando você não tem ainda uma base, né, quando a pessoa não tem a base, na verdade, ela enxerga os outros atletas de um jeito. Quando você vai aprendendo, parece que sua mente vai clareando. Aí você olha para aquele cara e fala, pô, aquele cara não joga tanto como eu pensava que ele jogava. Porque você está aprendendo, você está começando a enxergar que ele está errado, entendeu? E eu acredito, cara, que hoje a galera, os novatos hoje, eu acho que ele tem esses problemas. Eu acho que eles, assim, pensam, eu tenho que começar a enterrar, não é fazer bandeja não, aquele cara está errado. Aí quando ele passar um tempo que o fundamento vai entrando por osmose, aí ele vai sacando que ele tá fazendo errado, entendeu? Ele vai enxergando que o erro tá nele, entendeu? E eu acho que é isso aí. Você tá iniciando e você tá vendo que, pô,
É assim, né? Você vai clareando a mente, né, velho? Você vai clareando. Isso acontecia comigo também, pô. Muitos caras que eu vi antigamente jogavam pra caramba, assim, ficava, pô, cara, esse cara joga demais. Aí depois que eu fui aprendendo, eu falei, pô, aquele cara errava e eu não via que ele errava isso. Exato. Entendeu? Mas é assim, pô. O que eu aprendi agora, como eu já vou jogar campeonato agora velho, né? Mas o que eu aprendi é que jogo é uma coisa e baba é outra coisa, viu? É um negócio completamente diferente. A gente conversava, cara, fulano joga tanto aqui no BI, mas chega lá, cara, não joga tanto assim, não. Aí você começa a disputar campeonato, tem hora que eu entro e eu digo, meu Deus, eu entrei, não fiz nada, malmente rodei. Na verdade, fiz o que era previsto, às vezes não, é porque a gente erra, mas é um negócio totalmente diferente. Aí hoje, observando o campeonato, quando eu vejo o campeonato, o meu olhar é outro. Digo, meu irmão, para esse cara estar fazendo isso nesse campeonato, é porque o cara realmente tem um nível diferenciado do meu, no caso, que sou mais jogador de baba, né? Rapaz, é como um trabalho, né? Você tem o que você tem que fazer dentro de quadra. Você precisa... cada um tem seu papel. E no baba não, né? No baba você está ali só para divertir, para jogar. O importante é a cesta. Exato. E na hora do jogo, não. Tem um atleta que você não está ali para fazer cesta. Você está ali só para marcar. Você tem exemplos de grandes jogadores que marcaram a história do basquete, como David enganchou agora o nome do cara, não é? Que é Rodman, esqueci o nome dele. Dennis Rodman? Isso, Dennis Rodman. Pegava rebote pra caramba. É o cara que pegava rebote demais e ele não fazia cesta. Shaquille O'Neal não fazia, não sabia dar um lance livre. Entendeu? Aí você entra Michael Jordan, você vê Magic Johnson. Então eram caras que tinham certas posições, mudaram. Magic Johnson foi um cara que mudou de posição. Posso estar errado, mas foi o que eu aprendi dele. Então, assim, quando você chega na hora do jogo, você tem seu papel a fazer. E se você não fizer aquilo ali, você jogou mal. Você pode fazer 50 cestas lá, velho. Mas se você não fizer seu papel, o seu time perde. E na hora do baba, não, né? Na hora do baba, você tem que fazer sua cesta ali. E se ganhar, ganhou. O importante é se divertir, né? Então, e também tem aquela questão de, assim, você está muito mais relaxado na hora do baba. Sim. Então, chega na hora do jogo, a sua atenção é tão grande que você esquece o que você tem que fazer. E aí tem aquele problema, né? E aí eu acho que o que eu vejo da diferença entre jogo e baba é isso. Né? É só a questão do papel mesmo. Mas também vem daquilo, como eu te falei, acho que é a questão da liderança, quem é seu técnico. Isso. Eu acho que a orientação nessa hora, que é o importante, que aí ele vai colocar o seu foco do jeito certo. Diz, olha, aqui é isso que você tem que fazer. E não adianta também estar um técnico lá no banco só gritando. Ele precisa fazer com que você se acalme, venha e pegue o que você tem que fazer, o foco, né, de verdade. E é isso. E aí, Douglas, depois de tudo que você passou aí no basquete, conquistas, assim, etc., assim, você tem algum plano, algum desejo, assim, para a carreira? Cara, hoje eu não tinha, até pouco tempo, na verdade, surgiu essa coisa de Master, né? É uma coisa que está caindo na ficha ainda. Quando se fala Master, eu fico ainda com aquela cabeça um pouco confusa, né? Dizendo assim, pô, velho, né? Tô ficando velho, né? Tô ficando velho. Mas me apresentaram que é esse mundo Master e é algo que eu tô me sentindo novo de novo. Como se algo estivesse iniciando. E as histórias que eu vejo aí, velho, de campeonatos, quem tá nesses campeonatos, eram caras que eu assistia na televisão, então isso começou a me empolgar de novo. Entendi. Entendeu? Eu acredito que eu só não comecei a diminuir mais, quer dizer, na verdade eu diminui o ritmo, né? Não estou no ritmo de 17 anos, mas é como se eu estivesse começando lá na minha categoria de base, entendeu? Então, hoje eu vou começar a treinar para começar o Master. A gente está com uns planejamentos aí de montar essa equipe Master aí. E é isso, velho. Com os mesmos caras de Alagoas agora, é uma equipe forte a equipe de vocês, né? Tem Igão, tem Anderson. O que você falou, mano? Eu tô dizendo que é uma equipe forte, né? Eu achei a equipe de vocês bem forte, assim, a equipe que foi para Alagoas. O Bernardo montou essa equipe, né? Ele fez esse primeiro projeto, foi uma equipe montada assim, entre aspas, às pressas.
Toca de caixa. A gente não conseguiu treinar, a gente treinou acho que umas 2 vezes, mas a gente fez um campeonato super bem. Eu acredito também que as equipes de fora também veio montado assim, também de forma apressada, pela maneira como eles estavam jogando. Eu via que eles se batiam um pouco na questão de jogada, então percebi que estava um pouco destreinado igual a gente. Mas a gente também estava destreinado. Mas a gente se encaixou de uma forma, cara, que eu achei impressionado, eu fiquei impressionado, porque parecia que a gente jogava já há bastante tempo, entendeu? Adriano, pô, cara, eu fiquei impressionado assim na produção que ele estava. Então, eu preciso de um atleta como ele em quadra, porque eu preciso liberar para alguém. Então, eu passei a minha vida, acho que na base, claro que tinha atletas para fazer cesta, mas eu tinha na minha mente aquela responsabilidade nas minhas costas, entendeu? Eu pegava isso para mim, não que eu tinha essa responsabilidade, mas eu considerava dessa forma. E hoje, jogando nesse Master, eu vi que tinha alguém. Falei, pô, eu não preciso estar fazendo cesta, pô. Tem Adriano ali, que ele fez ótimas partidas, entendeu? Como outros atletas também, Igão também, sempre dominante ali no garrafão. E, pô, Tiara marcando bem pra caramba. Como todos os atletas contribuíram, entendeu? Mas, assim, realmente me impressionou foi realmente Adriano, que estava ali como se fosse era eu armando e, tipo assim, ó, não consigo não aqui, ó, tem ali fora, entendeu? Então, realmente, tanto que eu também fiquei impressionado por esse MVP, porque teve Adriano ali, que realmente, para mim, o título deveria ter sido para ele, entendeu? E também tinha o Eduardo do outro lado, que era um atleta que estava na seleção brasileira e tinha acabado de chegar do Mundial. Caramba. Que quando falou que era eu falei, como assim, cara? Entendeu? Com 2 caras que realmente roubaram aí a cena, e como é que sou eu, né? Realmente é uma coisa que eu não esperava. Mas é essa a questão, velho. Hoje em dia eu vou estar me preparando para o Master. Eu acredito que daqui a alguns tempos, ou pode ser que no próximo ano, eu pare como adulto. Mas os planejamentos agora é preparar para o Master. Triste porque eu sou Master, né? Aí não dá pra acompanhar. Você vai jogar no meu time, pô. Eu olhando o time dos caras e falando, os caras vão jogar no Master. Eu digo, você já viu que os caras estão no Master? Eu vou pro 40 a mais, meu amigo. Eu sou 40 a mais agora, né? Deixar registrado aqui também que eu vou me vingar do toco que você me deu. Né? E não é nem pelo toco, é por causa de Anderson Preto que vai assistir. Porque aquele cara, toda vez que eu tô na quadra, ele, ó Douglas aí, ó Douglas aí. Eu olhei pra trás, cara, juro. Os caras, eu digo, cara, eu pulei o máximo que eu podia. Eu ia com a mão esquerda, eu troquei de mão. Você ainda conseguiu pegar lá em cima. Cara, mas eu juro que se fosse você, é porque eu não prestei atenção, mas se fosse você, deixa eu passar. Eu vou me vingar. Aí, eu botei um negócio lá no Instagram, pulando, eu voltei a pular, bati na tabela. Aí Anderson Preto sempre manda mensagem. Tá vendo aí? Tá se preparando para pegar Douglas, mas não vai conseguir não. Eu digo, puxa, mas na próxima eu deixo de boa. Não, deixa não, véio. Eu vou me vingar de você no Master. Mas você foi olhar para trás, pô. Eu olhei porque eu disse, não pode não, cara. É como se você, quando tá no basquete, que você olha para trás, tá como desafiando. Se você desafiando. Mas assim, me pegue. Aí eu achei muita afronta, sabe? Eu falei, não é possível que ele fez isso, não. Não, eu digo, ele não vai conseguir pegar, ele não vai conseguir possível, pegar. não. Mas não foi filmado, se não foi filmado, não existiu. Não existe. Entendeu? Só não... Graças a Deus, meu equipamento deu problema e eu não filmei, porque eu ia ter que deixar registrado. Cara, mas já fica por aprendizado, né? Pô, Pegou a bola, não viu ninguém, segue sem olhar para trás. Sem olhar para trás. Não, eu vou dar esse toque em alguém, eu preciso passar em alguém. A lei da vingança, né? Vai chegar, você consegue, relaxa. Não se preocupe não. O Bravos do Master tá chegando aí, viu? Vou logo avisando os senhores mas se aí. você quiser vir jogar pro meu time, você vem, pô. Eu agradeço, eu vou mesmo. Eu não quero mais jogar adulto, não. Tenho nem condição, tenho joelho, eu quero jogar Master. Sim. Mas vou continuar treinando com a galera. Mas vou dar uma coisa pra você, cara. Não caiu a ficha ainda, sabe? De dizer assim, pô, tô parando de jogar adulto. Caramba. Porque adulto é diferente das outras categorias, né? Você escolhe não jogar mais. E as outras categorias você estoura, você tem que sair e acabou. Mas hoje, quando eu conversando com os atletas aí que estão no Master, já falamos já sobre isso, né? Porque tem a questão do cuidado também. Você está ficando velho, então você tem que se cuidar mais. Sim. E a galera do adulto está naquele gás e vem com tudo. E quer não, por mais correndo que eu esteja, se eu não me preparar, eu posso pegar, me lesionar e a recuperação já é mais lenta e tudo mais. Então eu ando pensando bastante nisso, sim, em finalizar o adulto.
e ficar só no Master, já que tem esse mundo aí, entendeu? É só o início do Master agora, então acho que daqui para uns tempos eu venho parar mesmo. Isso. Douglas, e aí, cara, você quer falar mais alguma coisa? Quer mandar um recado para alguém aí desse programa piloto? Programa que está ainda em construção, você foi o primeiro. Quer mandar um abraço, um beijo? Se quiser, fica à vontade. Vamos finalizar por aqui mesmo. Então vamos finalizar, galera. Obrigado aí. Forte abraço. Até a próxima. Você quer me matar no final, né? Pelo amor de Deus. Deixa eu desligar aqui, cara. Eu vou depois pra editar, eu vou dar risada editando sozinho. Rapaz, você tá maluco, velho.